Oi, eu sou o Dan e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui alguns livros que eu li e que eu realmente acredito que seria uma boa ideia ter uma adaptação cinematográfica ou, enfim, para televisão. É óbvio que quando a gente lê um livro que tem muitos detalhes ou que a trama é muito boa, a gente acaba imaginando uma cena de um filme, a gente acaba imaginando os tiros voando, a gente acaba imaginando quem vai ser o personagem principal, quem vai ser o ator escalado para ser o personagem principal. Isso é lei de todos os leitores. Eu tenho aqui alguns livros que eu li e que enquanto eu tava lendo, eu ficava pensando, cara, as grandes empresas, as grandes indústrias do cinema, elas estão perdendo muito dinheiro, porque assim, tem muita coisa boa que dariam ótimos filmes. Mas antes da gente seguir pro vídeo, aproveita e já clica no joinha e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Acho que o primeiro item aqui dessa lista eu não tenho problema nenhum em dizer que seria Fails, do Scott Westerfeld. Eu li esse livro aqui quando eu era adolescente, pré-adolescente, por aí. Foi um dos primeiros livros que eu comprei ele em um sebo e eu gostei muito, muito da história. Essa aqui é uma história de distopia. Então existe um mundo que a princípio ele é perfeito, as coisas nesse sistema de governo funcionam muito bem, só que na realidade as coisas elas não são tão perfeitas assim. Nesse livro aqui, os jovens, os adolescentes, eles são feios até os 16 anos, e isso quer dizer que até os 16 anos eles são pessoas comuns, como eu e você. E após os 16 anos, eles não só têm a opção, como eles têm a obrigação, o dever com a sociedade de se tornarem perfeitos. Basicamente, aqui eles vão passar por uma cirurgia onde eles vão ficar completamente perfeitos, tudo bonito, tudo padrão de beleza dessa sociedade, né? E aqui nessa história, claro, a gente tem uma jovem que ela é aficionada por se tornar uma perfeita, mas ela conhece uma colega ali da Vila dos Feios que ela não pensa exatamente assim, ela acha que tornar as pessoas perfeitas é modificar o que elas têm de natural, o que elas têm que é só delas. É a aparência, que é a forma de pensar, que é as suas individualidades, as suas peculiaridades, as suas coisas que são únicas em si. E o nome dessa menina é Shay, e a Shay, ela tá com um plano mirabolante de fugir da Vila Feia, na verdade, de todo esse governo, de todo esse sistema de governo aqui. Quando a Shay resolve fugir, ela deixa pra trás, se eu não me engano, um bilhete com as coordenadas pra onde ela tá indo, pra que a Tali possa seguir ela, caso a Tali queira. Só que aí quando a Tali completa 16 anos, ela é impedida de se tornar uma perfeita, porque ela tinha ligação ali com a Shay, e a Shay pode ser perigosa para esse governo justamente porque ela fugiu e ela não tá mais participando ali dessa comoção generalizada. O que acontece é que Fails é um livro extremamente high-tech, então eu mesmo fiquei assim muito surpreso com a forma que o Scott Westerfeld imaginou as coisas, os trens maglev, as pranchas de levitação. Assim, aqui tem muita coisa que em um filme de ficção científica seria um prato cheio, principalmente pro pessoal que gosta desse tipo de coisa, de, enfim, máquinas e fios. O segundo livro dessa lista é Mentirosos, da Ilocart. Esse livro aqui é um livro que eu li também quando eu tava ali na minha adolescência. Eu gostei muito porque, assim, esse livro já teve uma hype aqui no BookTube. Ele basicamente vai contar a história de uma família rica e branca, padrão, chamada família Sinclair, que todos os verões vai passar essas férias em uma ilha particular. Exatamente. Enquanto eu e você, a gente às vezes fica contente demais por, sei lá, passar as férias na casa de um tio, de uma tia, numa cidade vizinha sua, os Sinclair, eles vão pra uma ilha própria. Exatamente. A Cadence, ela tá indo ali pra mais um verão com a família dela, e aí nesse verão a gente vê o relacionamento dela com os tios, as tias, com os avós, com os primos, e aí a gente, no meio dessa narrativa que ela vai sendo uma narrativa muito tranquila de se ler, muito fácil de você querer saber o que vai acontecer, o que a autora tá preparando pra história, alguma coisa assim acontece e que a gente não sabe, a gente não tem como saber o que acontece. E aí, lá pro final da história, a gente vai ver que, tipo, toda essa mudança brusca na narrativa da autora tem uma explicação, e que é uma explicação que, assim, é o significado puro e verdadeiro de plot twist. Eu tenho certeza que uma adaptação de Mentirosos também seria um prato cheio pro pessoal aí que gosta de se sentir às vezes feito de trouxa durante um filme, não é mesmo? E é claro que quando eu falo de livro bem detalhado, quando eu falo de um livro que ele precisa ter uma adaptação cinematográfica, eu tô falando também de Mistborn, do Brandon Sanderson. Mistborn, ele tem todo aquele conceito de fantasia medieval, de high fantasy, e de sistema único de magia, e tudo aquilo que a gente adora ver em um livro de fantasia. E aqui nesse livro existe um governo ditatorial, que é o governo do Senhor Soberano, e esse Senhor Soberano, ele basicamente é um deus. Ele tá vivo assim há muito, muito tempo mesmo. E parece que ele tem poder absoluto sobre muitas coisas. E o negócio que pega aqui nesse livro é que ele escraviza uma grande parte da população que é a base da pirâmide, que são chamados Ska. E os Ska, eles são escravizados, são hostilizados, eles passam fome, eles vivem na miséria.
mas eles sempre acreditam piamente no Senhor Soberano. Eles sabem que aquilo não é uma forma confortável de se viver, mas eles sabem que o Senhor Soberano ele sempre vai prover o que eles precisarem. Apesar de, na realidade, quem tá provendo as coisas que eles mesmos precisam são eles. E o legal aqui dessa história é que o Brandon Sanderson ele criou um sistema único de magia, que é um sistema ligado ali aos metais. A alomancia basicamente consiste em uma pessoa queimar os metais, queimar basicamente consumir os metais no organismo, e aí ela consegue extrair alguns poderes desses metais. Alguns deles são puxar e empurrar metais, outros tipos de metais, ter os seus sentidos completamente aflorados, outro, sei lá, te deixar extremamente forte. E, assim, vendo tudo isso, lendo tudo que eu li aqui, eu não consigo imaginar como é que Mistborn não existe nenhuma proposta de filme, não existe nenhuma proposta de transformar isso daqui em uma adaptação, seja de filme, série, jogos. Precisava ter alguma adaptação de qualquer tipo. Apesar de eu imaginar que talvez fosse um tiro no pé transformar uma história tão boa quanto essa em uma adaptação que talvez não ficasse tão bom, mesmo assim eu queria ver alguma coisa de Mistborn que não fosse só nas palavras do Brandon Sanderson. E por fim, o último livro que eu gostaria que tivesse algum tipo de adaptação é Cinder, que está aparecendo aqui deste ladinho. Cinder é minha leitura atual, na realidade eu tô no segundo livro das Crônicas Lunares, se eu não me engano. E Cinder, ele tem toda essa questão aí do mundo futurístico, de um mundo high-tech e cyberpunk, em que você anda na rua e você vê robôs, você vê android, você vê ciborgues. E pra mim é o tipo de ficção científica que me faz querer estar vivo. É pra isso que eu vivo, gente. É esse tipo de coisa que eu quero viver na minha vida. Eu quero andar na rua, eu quero ver robôs, eu quero andar na rua, eu quero ver gente com próteses robóticas ligadas diretamente nos nervos. Eu quero ver, sabe, carros voando e naves decolando. É esse tipo de coisa que eu quero viver. E como provavelmente eu não vou estar vivo para viver essas coisas, eu quero viver através dos livros, eu quero viver através dos filmes. Então, por favor, façam também uma adaptação de Cinder. Essa história, na realidade, ela é um reconto da Cinderela. A Cinderela é um ciborgue, ou seja, ela é metade mulher, metade robô. E assim, nessa sociedade existe muito preconceito voltado para essas pessoas que elas são ciborgues. Então, a Cinderela tem que passar pela vida dela recebendo encaradas, olhares e pessoas não querendo ficar perto dela, pessoas com nojo dela, sendo que na realidade não faz muito sentido, porque ela é basicamente só uma pessoa com próteses robóticas, não faz nenhum sentido ter nojo de um ciborgue. E é claro que como se trata de um reconto de A Cinderela, tem tudo aquilo que a gente gosta, que é aquele romance adolescente, aquele clichêzão que a gente sabe que tem que ter nos livros que são recontos, que é basicamente o fato da Cinder ser pisada diariamente pela madrasta, da Cinder se apaixonar pelo príncipe e o príncipe se apaixonar por ela, e aí tem aquele negócio de que ela não pode se apaixonar pelo príncipe porque ela é só um ciborgue, e o que o príncipe vai pensar quando ele imaginar isso. Só que ao redor de todo esse contexto aí high-tech, cyberpunk que a gente também tem um contexto biológico, porque no mundo de Cinder tá tendo um negócio chamado doença, acho que doença da febre azul, alguma coisa assim, que é basicamente um vírus e que mata assim as pessoas rapidamente. Eu tô ficando assim um pouquinho chocado porque eu estou lendo esse negócio nesse momento em que a gente tá entrando o quê? No negócio de um lockdown aqui em São Paulo. Então, às vezes eu fico pensando, gente, é tanta coisa que eu tô lendo assim de coisa assim, de doenças, essas coisas, sabe? Que eu penso, será que é um aviso do universo falando pra me preparar que eu vou morrer? Eu realmente espero que não. Bom, então basicamente esses aqui são os 4 livros, séries, trilogias, enfim, que eu adoraria que tivessem uma adaptação cinematográfica. Eu sei que algumas pessoas podem não gostar, mas eu gosto e assim, eu quero, e é isso. E aí, qual que é o livro que você leu e que você, assim, não aceita que não tenha adaptação, seja cinematográfica, seja pra televisão, seja, sei lá, pra um jogo, não sei, você só precisa ter mais coisas sobre aquilo, alguma coisa mais visual, alguma coisa que você consiga, sei lá, ver de uma forma diferente, que não seja nas páginas do livro. Deixa tudo aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Inclusive, eu quero conhecer essas histórias que me fazem sentir vontade de assistir alguma coisa relacionada a elas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no joinha que me ajuda bastante aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito, aproveita e já se inscreve. É só apertar no botãozinho, não tem erro, é só assim, clicou, se inscreveu e acabou. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!